Então o passado, a história das pessoas, ela, por mais que ela tenha já ocorrido, ela está sempre presente. Por quê? Porque nós temos respingos em nossa vida, nós temos respingos em nossa forma de compreender o mundo, nos nossos valores, que se conectam com a forma como nós entendemos o mundo. E isso faz parte da nossa história, né? Isso faz parte da forma como nós vivemos, da forma como nossas gerações passadas viveram, porque a gente faz uma vida a partir de opções, de escolhas. E nós não queremos viver de passado. Ninguém aqui quer viver de passado. Nós sempre temos uma mentalidade no presente e, acima de tudo, no futuro, né? É isso que a grande maioria das pessoas pensam. E isso é natural. Então a gente faz o presente, cotidiano, hoje, agora, esse momento, pensando no futuro da nossa vida, pensando nas nossas conquistas futuras, nos nossos sonhos, pensando nos nossos herdeiros, nossos filhos, aquilo que eles vão usufruir no futuro. Mas não tem como a gente negar o nosso passado, porque tudo aquilo que eu entendo de vida, tudo aquilo que eu entendo de mundo, de sociedade, de compreender o contexto, necessariamente está conectado com aquilo que nós construímos, né, no passado. Então nós temos nossos valores, nós temos nossas identidades, nós temos nossas convicções, nossas compreensões de mundo, nós temos a nossa memória. Então tudo isso nos faz ser seres humanos, nos faz ser essa personalidade, nos faz ser esse Douglas, esse Léo, se faz ser cada uma das pessoas que está acompanhando o programa. E tu comentaste sobre a questão das mudanças muito rápidas que vem acontecendo no mundo contemporâneo. Isso é reflexo de uma sociedade da informação atual, uma sociedade extremamente tecnológica, né? Uma sociedade extremamente midiática, e democrática em relação à internet, acesso à informação. Então tudo isso faz com que o mundo mude muito rapidamente, né? E numa velocidade maior do que em gerações passadas. Eu acho que talvez seja isso a grande dificuldade das crianças e adolescentes hoje, né? Essa dificuldade de ter referências morais, referências culturais, referências éticas. Então se você tem uma família desestruturada, se você tem uma sociedade muito volatizada, as crianças elas vão crescer sem ter uma referência do que é o certo, do que é o errado. Então essa talvez seja uma das consequências negativas do mundo contemporâneo. É essa incapacidade das pessoas saberem discernir sobre o correto, sobre o errado, que você comentasse também antes, a capacidade de discernimento. Então essa talvez seja, no meu ponto de vista, uma das consequências negativas desse processo. A tomada de consciência. Em que momento da vida isso acontece, né? Em que momento da vida a gente tem a tomada de consciência sobre o nosso passado, sobre a nossa história, sobre a nossa identidade, sobre nossas conexões? Isso acontece na juventude, acontece quando a pessoa se torna adulta, acontece quando a pessoa se torna idosa. Depende muito de cada indivíduo. Então a tomada de consciência, no meu compreender, assim, né, quando a gente de fato atinge uma maturidade na vida e começa a ver a história com sentido. E isso não acontece de uma hora para outra, isso acontece depois de um contexto longo de vida, né? Quando a gente toma consciência sobre o nosso passado, sobre nossas gerações passadas, sobre a nossa vivência, sobre a nossa história, sobre a nossa comunidade, sobre a nossa identidade, sobre nossos costumes e tradições. Essa tomada de consciência, ela faz parte de um processo educativo das pessoas. E a gente não pode exigir que uma criança, que um adolescente de 12, 13 anos tenha essa tomada de consciência. A grande herança da história é o sentido de que ela ajuda a mudar a cultura. O que é cultura? A cultura a gente precisa entender como uma forma de entender o mundo, que são os nossos sentidos, nossos valores, nossos costumes, nossas tecnologias, nossos modos de viver e tal, no meio ambiente, na sociedade, enfim. E a história, ela ajuda a tornar a cultura dinâmica. A história, ela ajuda a construir os valores culturais, ela ajuda a dar sentido em vários contextos. Então a cultura, necessariamente, ela é mutante, ela muda. Hoje de uma velocidade muito maior, mas as questões que nós aprendemos com a história, coisas que são de muito tempo atrás e coisas que são mais recentes, elas nos ajudam a tomar decisões e nos fazem construir valores. Então, por mais que às vezes a gente entenda, as pessoas não valorizam a história. Sim, as pessoas valorizam a história. Todos nós valorizamos a história em algum sentido. É quando a gente não quer se desapegar de situações, de valores, de costumes. Isso é história, isso é consciência histórica. Todos nós temos em variações diferentes, claro, de indivíduo para indivíduo, mas todos nós temos essa cultura histórica. O que é a memória? A memória é aquilo que nós lembramos, mas também é aquilo que nós esquecemos. Nem tudo a gente lembra da nossa vida. E que bom, imagina se todo dia da manhã a gente precisasse lembrar de tudo que passou, né? Então a memória, ela é essencialmente seletiva. E essa seletividade, ela acontece por algum tipo de deficiência física, biológica, ou algum tipo de acidente, por exemplo, sofreu um acidente de carro e perdeu a memória, ou a opção pelo esquecimento da memória, que é uma opção que eu tenho. Por exemplo, eu cometi um erro no passado, todos nós cometemos erros no passado, então eu quero esquecer isso, quero esquecer, tirar isso da minha vida. Então, momentaneamente eu consigo esquecer, mas em algum momento do futuro eu vou lembrar. Ou,
porque eu vejo a pessoa de novo, ou porque eu escuto uma música, por exemplo, né? Então a música, por exemplo, tem o potencial sensorial, né? Então as músicas que a gente escutava lá com 15, 16 anos, hoje a gente escuta ela no horário, a gente faz o quê? A gente nostalgia, né? Volta no tempo. É por isso que as músicas mais consagradas do passado, elas jamais vão morrer, né? Eu entendo que elas jamais vão morrer, porque as pessoas, elas se conectam com a história a partir disso. E isso acontece também com a culinária. Por exemplo, uma cuca e um salame nos remete a valores históricos, nos remete a tradições, nos remete lá ao tempo que a gente ia na casa da avó, experimentar a cuca que a avó fazia, que tinha um sabor único. Então, essa é a memória. A memória seletiva, ela acontece, ela se manifesta nas pessoas e ela transmite valores e vivências, né? É isso que dá sentido para a história. É quando a gente se conecta sensorialmente, emotivamente. É quando a gente se emociona por alguma coisa. É quando a gente se arrepia por alguma coisa, né? Quando a gente vê um filme, quando a gente escuta uma música, quando a gente saboreia uma culinária diferente, né? Que se conecta com a nossa história, né? Então, por que nós continuamos perpetuando tradições culinárias? Se for pensar, a cuca, né? Como a cuca se perpetua cada vez mais forte, são as tradições. São coisas que nós não queremos perder. Então isso são coisas que a gente se apega e isso faz parte com a memória e com a identidade. Bom, eu não sou nenhum influencer, né? Como é costume aí no mundo digital atual, mas eu acho que assim, olhando pra minha vida, a vida da família e tal, né? É justamente essa questão da felicidade que acabamos de comentar, né? A felicidade eu acho que é a chave do ouro pra tudo. Vida profissional, vida pessoal, vida familiar, né? Se não tiver felicidade intrínseca, né? Se não tiver felicidade no processo, na caminhada, muitas vezes a gente pensa assim, quando eu me aposentar, daí sim, daí eu vou viajar, daí eu vou aproveitar a vida. Não. A felicidade, ela tem que ser intrínseca na caminhada, no cotidiano. Então, realizar sonhos pequenos, se contentar com coisas pequenas, né? Muitas pessoas só se contentam com coisas grandes, né? Carros novos, bens de consumo grandes. Pequenas coisas, né? Pequenos hábitos, né? Claro, a gente vai conquistando isso só ao longo da vida, essa maturidade, né? Então, hoje a gente pode se realizar com coisas pequenas da vida, cotidianas, né? Então, acho que isso é felicidade na essência. A realização com coisas pequenas que acontecem no dia a dia, que estão conectadas na vida das pessoas.